E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha hoje, informação importante. Parece ser bem simples, né? Posso ligar uma bateria de 60 amperes, uma bateriazinha automotiva, numa plaquinha que eu tenho de 335 watts. Aí muita gente diz, não, pode, as besteiras, eu ligo. Pessoal, o dimensionamento do sistema é uma das partes mais importantes do off-grid. E esses pequenos detalhes faz a diferença entre sua bateria, que você tirou seu dinheiro ali, gastou. Hoje uma bateria de 60 amperes automotiva, dentro das mais baratinha, a uma de marca, você varia ali entre uns 300, entre uns 450, 490 reais, chegando até em alguns lugares a 500 reais. Imagine você pegar e fazer uma ligação dessa, de uma placa de 335 watts, numa bateria de 60 amperes, sem fazer os cálculos corretos e o dimensionamento correto. E uma bateria dessa, que no sistema off-grid, nós temos aí que tentar extrair o máximo dela e ficar pelo menos 4 aninhos para que ela possa render no nosso sistema uma economia boa, com um cálculo mal feito, ela não vai chegar talvez nem a um ano. E vocês vão ver, nós vamos para o quadro e eu vou lhe mostrar os cálculos de corrente, de tensão, de porcentagem de recarga, recarga rápida, recarga normal e a recarga, como eu já disse, a recarga máxima para não danificar as placas de sua bateria. Um processo químico chamado de sulfatação, que acaba estragando aí as baterias que a gente usa no nosso sisteminha off-grid. Beleza? Vou para o quadro direitinho explicar para vocês, tudo calculadinho, para que não tenha perdas e ninguém perca suas baterias com um dimensionamento errado. Beleza? Para você que chegou aqui no vídeo, no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like. Como eu digo pro pessoal aqui que chega ligeiro nos vídeos, taca o like, ajuda o canal a crescer, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e quando o vídeo subir, você chegar junto e participar no final do vídeo do Salve com a Galera. Beleza? Vamos lá pro quadro aprender se essa plaquinha de 335 watts ligando na bateria de 60 amperes, uma bateria automotiva, vai funcionar correto ou você vai estragar sua bateria e perder seu dinheiro? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu preciso saber para responder as perguntas: as características dos elementos que vão compor esse sistema. Nossa placa aqui de 335 watts, que ela nos fornece uma tensão aí de 40 volts e uma corrente de 8,35 amperes. Nós temos aqui nossa bateria, no caso, uma automotiva aí de 60 amperes, e temos as seguintes informações dadas pelo fabricante. Tarcísio, foi você que criou essa porcentagem aí das baterias? Foi não, ó. Foi o fofoqueiro ali, ó, irmão. Quem é o fofoqueiro? Manual do fabricante. Ele diz tudo que a gente precisa saber. Como, da mesma forma, o manual do fabricante de cada aparelhinho desse daqui nos fornece informações preciosas para a gente dimensionar tudo. Então, pessoal, o fabricante, ele fala o seguinte: eita, olha o bicho aí zoadando. Tarcísio, se você for fazer uma recarga lenta, ela só pode ser feita, ou deve ser feita, com até 10% da carga máxima da bateria, que seria o que? Da corrente nominal, 60 amperes. Então, 10% de 60 amperes equivale a 6 amperes. Isso seria uma recarga lenta. No sistema off-grid a gente tem como estar fazendo essa recarga lenta? Infelizmente não. É uma recarga muito eficiente. A bateria atinge níveis de recarga muito bons. Porém, no sistema off-grid a gente não pode trabalhar com a recarga lenta, senão a gente perde o dia todo. Temos a recarga normal, que essa seria a ideal para o banco de baterias. No caso, 60 amperes, a nossa recarga ideal seria trabalhar com 20% da capacidade de nossa bateria. Ou seja,
a gente injetar no máximo 12 amperes nessa bateria de 60. E nós temos ainda o que o fabricante diz: olhe, você pode carregar essa bateria com no máximo 25% da corrente dessa bateria, da corrente nominal, que no caso da bateria de 60 amperes daria 15 amperes, mas é no máximo, não passe disso, porque já representa um perigo. Pronto, tendo essas informações sobre nossa bateriazinha automotiva de 60 amperes, vamos analisar agora nossa plaquinha de 335 watts. Vamos aqui dizer que você ligou ela no seu controladorzinho MPPT, que vai pegar toda a potência, vai pegar tudo que é produzido, esses 40 volts e esses 8,35 amperes. E quando você regular aí para o seu banco de baterias, porque está em 14,4 volts, Tarcísio? Porque é uma bateria, né, pessoal? Então, se é uma bateria, sistema em 12 volts, não vai passar de 14,4. Então, vamos dizer, seu MPPTzinho vai pegar esses 40 volts e 8,35 amperes e vai trabalhar no maior ponto de potência de rastreamento e vai transformar aqui em 14,4 volts com a saída de 23,2 amperes. Isso a gente está trabalhando, mais uma vez eu vou dizer, num sistema ideal, sem perdas, como se ele estivesse produzindo 100% de sua capacidade máxima. Então, nesse cenário, nossa voltagem, nossa tensão de saída vai ser de 14,4 volts vezes 23,2 amperes, que daria os 335 watts. Veja só, pessoal, nesse cenário eu posso aplicar os 23,2 amperes nessa bateria de 60, onde o fabricante já me alerta que a recarga máxima seria até 25%, não seria a recarga ideal, já seria a máxima, representando aí um perigo à própria bateria. Então a gente já vê que aqui o sistema está incompatível. Nós temos corrente demais de descida da placa para nossa bateria de 60 amperes. Tarcísio, mas eu gosto do PWM e eu vou tacar o PWM na minha placa 335 watts. Beleza. Vamos dizer nesse cenário aí que você vai trabalhar com seu PWM do coração. Todo mundo já sabe que o PWM é um mero regulador de tensão. Ele vai simplesmente baixar a tensão de 40 volts para 14,4 e vai manter no máximo a corrente de entrada, que é 8,35. E aí, o apaixonado pelo seu PWM vai transformar 335 watts em 120 watts, mandando apenas 8,35 amperes para a bateria. E aí ele pode trabalhar com sua bateria com folga, porém desperdiçando mais de 215 watts jogado no lixo. É mais ou menos isso que acontece se você pegar a placa de 335 watts, tentar fazer o sistema com uma bateria automotiva. Você vai danificar sua bateria automotiva ao longo do tempo por excesso de corrente na recarga. Você vai causar um fenômeno chamado sulfatação das placas, que eu vou explicar num vídeo bem legal, inclusive mostrando essa reação química para vocês. Beleza? Grande abraço. Chegou, pessoal, aquele momento mais esperado do vídeo. Aquele momento em que as pessoas, os amigos inscritos que aceleraram e chegaram junto, e quando o vídeo subiu, foram lá, tacaram o like, taca o like, e disse: Tarcísio, eu quero meu salve, garantir o seu salve aqui no vídeo. Vamos ver quem foi aquele, o primeiro que disparou, que nem um carro de Fórmula 1 fazendo pum, chegou e pediu logo seu salve. E olha, Alan do Rio de Janeiro acelerou, foi o primeiro que garantiu o seu salve e disse: não tem para ninguém, um salve é meu. Aê, nosso amigo, um salve para o nosso amigo Alan do Rio de Janeiro. Nosso outro amigo que chegou junto, que acelerou, pediu seu salve e garantiu aqui, foi o amigo Celso Santos de Araraquara, São Paulo, grande São Paulo. Outro que chegou junto, André Bocari de Gravatá, Gravataí, Rio Grande do Sul, garantiu seu salve também. Um grande abraço, amigo.
e valeu pela força. Olha, outro André, nosso amigo André Pereira, do Rio de Janeiro, se eu não me engano, do perfil Autismo Real. Um grande abraço e salve. Também ao perfil, amigo do perfil TV de Tudo em São Paulo, chegou e acelerou e garantiu. Várias vezes chegou atrasado, dessa vez ele foi lá e garantiu o salve dele. Um grande salve ao amigo do TV de Tudo de São Paulo. E sexto lugar, o nosso amigo Antônio Gomes, de Teresina, Piauí, terrinha quente, boa para produzir aí, uma boa produção solar, garantiu seu salve aqui no canal. E aquele que chegou atrasado, lento, chegou, mas por 3 vezes chegou ali, devagar, Tarcísio, meu salve, já tinha passado 6. No outro vídeo, Tarcísio, meu salve, já tinha passado 6. Nesse outro, Tarcísio, meu salve, já passou 6. Mas, dessa vez ele vai ganhar o salve dele. Nosso amigo Eliseu Fernandes, de Alumínio, São Paulo. Seu salve, chegou aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bora, pessoal, acelera, tá com o like e pede seu salve para garantir já no próximo vídeo de aula, viu? Valeu, grande abraço!